Eu nasci em 49, 26 de outubro de 49, e venho de família, os meus avós maternos eram italianos, então venho de, vamos dizer assim, de formação cristã, mais do catolicismo. Mas eu já conhecia a Maria Alice desde que a gente usava a fralda. As famílias são meio parentes, né? E daí eu comecei a namorá-la, foi em 69, né? E aí a condição para que eu pudesse namorá-la, que o pai dela, que era pastor da igreja presbiteriana independente, impôs, foi que eu namorasse ela na casa deles, naturalmente, mesmo me conhecendo a família, e na igreja. E não era para ir em cinema, não era para ir em barzinho, em restaurante, em praça pública, nem nada. Bom, eu aceitei, porque estava afim da menina, né? E assim, aí comecei a ir na igreja, né? Aí que eu tomei conhecimento da doutrina protestante. Não da doutrina ainda reformada, mas era da área protestante, né? Estudei sempre em colégio, foi colégio de freira, colégio de padre, então a formação católica realmente era forte, mas eu não tinha a percepção do que significava Salvador, como eu sempre digo lá na classe catecúmenos. Eu sempre falo para o pessoal, apesar de estudar no Colégio Divino Salvador, né, que em Jundiaí todo mundo conhece, mas o que era Salvador? Não tinha percepção disso. E lá que eu comecei a ter, né? Então, na verdade, a Maria Alice foi me discipulando durante o namoro. Nós dois também estudávamos em Campinas, eu na Unicamp, ela na PUC. Então, às vezes voltava junto, né? Às vezes no meio de semana eu ficava lá, ela vinha para Jundiaí. De vez em quando eu vinha para cá, aí tinha trabalho na igreja, estudo bíblico, essas coisas, né? E todo domingo ali. E assim foi, quer dizer, aí que eu comecei a ter noção. Quando foi, nós nos casamos eu me formei em 73, nos casamos em 75, aí tem aquele período de acomodação, você afasta um pouco, vai, mas meio sem responsabilidade, né? Em 77 veio a Juliana, aí nós falamos, como é que nós vamos fazer, né? A menina tem que ter. Mas a gente ainda estava assim, o pai dela, que era pastor, vinha buscar a Juliana domingo em casa, levava lá para Independente. Até um dia que a Juliana, bom, daí eu fui para a Alemanha, fiquei lá uns 6 meses. A Maria Alice também ficou uns 4 e meio. Quando nós voltamos, a Juliana já estava andando. Um belo dia a Juliana falou, mas eu vou na igreja e vocês não vão? Aí eu falei, não dá para ficar assim, né? Já foi um chamado. Aí a gente falou, mas vamos procurar onde tem uma estrutura melhor para criança, né? E daí nós viemos para onde a gente tinha casado. Embora nós fôssemos da igreja independente, eu ainda não era professo, a Maria Alice sim, daí nós viemos para presbiteriana, onde nós estamos até hoje. Chegamos aí, acho que era 81, 82, por aí. Quase na época que o pastor Wilson tinha chegado, acho que ele estava 1 ou 2 anos. Aí eu fiquei numa classe onde a professora era a dona Arlete, que faleceu ano passado, né? Comecei a frequentar lá catecúmenos. Aí quando ela viu que eu tinha nome alemão, coisa e tal, ela pediu para eu preparar sobre Lutero, né? Porque eu tinha algum conhecimento sobre o movimento de reforma, interessante. O único lugar que tinha ouvido falar sobre a reforma foi no Colégio Divino Salvador, católico. Eu não fui padre, foi professor. Preparei aula, ela gostou. Acho que ela já estava ficando meio cansada. Ela começou a querer passar para dezembro. Foi dezembro de 84. Eu professei a fé. Falei, tem que ter uma postura diferente, né? Em 84 eu já tinha também a Patrícia, que nasceu em 83, a Ju em 77. Então aí eu comecei a ser bem mais assíduo, bem mais responsável em termos de igreja, né? E aí o Wilson já me deu atividade lá, me deu para
tomar conta da classe dos homens. Eu era o mais novo e tinha que dar aula para a turma, lá, tudo cara experiente, mais velho, né? Até que eu acabei indo para ser professor da classe catecúmenos. Acho que em 88 eu comecei e estou lá até agora. A partir de 85 eu fui transferido de área, fui para a área de vendas. E daí a Siemens, na época Transformadores União Tusa, recebeu ordem e autorização da Alemanha. O mercado brasileiro estava ruim, então você vê que a gente vive isso desde a década de 80, ordem para começar a tentar os mercados de exportação. Aí, como eu conhecia razoável, vamos dizer assim, o alemão, né, me deram lá, o primeiro cliente foi no Chile. Então eu tive que preparar as concorrências, as ofertas, e comecei, né, reuniões, e com isso eu desenvolvi também o espanhol, né. Aí tinha as reuniões consorciais, era normalmente em Santiago, então voava para lá, daí vinham os alemães, às vezes vinha a cara de outros países, às vezes era em alemão a reunião, às vezes era em inglês, às vezes em espanhol. Eu resolvi fazer curso particular também de inglês, porque eu senti que a coisa não ia ficar só no Chile, né? Realmente, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, como eu estava aí dentro da fábrica, um que podia se virar em alguns idiomas, não fluência não, mas podia se virar, aí eu comecei a ser designado para as áreas de exportação. Bom, acabei como foi supervisor, depois foi gerente, voltada para a área de exportação. Aí acabei indo, fui para o Egito, fui para Singapura, fui para Kuala Lumpur, na Malásia, para a Alemanha, desde então, quando eu virei gerente aí, todo ano eu tinha que ir pelo menos uma vez, às vezes teve ano que fui 3 vezes para a Alemanha por causa de reuniões. Aí entrou os Estados Unidos, aí tinha que ir lá, teve os 2 primeiros anos para ganhar mercado, a gente ia lá umas 4 vezes por ano, ficava lá uns 10 dias, só visitando o cliente, fazendo apresentação. Então aí foi chance de desenvolver também mais o inglês, né? Apresentando a fábrica, os que eram os produtos. Chegou Nova Zelândia, né? Que é um inglês desgraçado para a gente entender, mas um país mais bonito que eu vi. Canadá e Nova Zelândia. Se eu tivesse que imigrar hoje, a primeira opção minha seria Nova Zelândia. Um fato assim interessante, ia só 2 caras no banco de trás, no banco da frente o motorista e um outro com metralhadora, né? E a gente não podia parar, sair em lugar nenhum, ia direto do hotel, era revistado cada vez que chegava no hotel. Isso que estavam começando os atentados, esse negócio. Hoje nem a Siemens nem vai lá. No próprio prédio onde tinha a Siemens para fazer reunião, era, por exemplo, no 3º andar, o banheiro era no 2º, para sair da reunião e no 2º, o guarda-costas ia junto, entrava no banheiro com a gente, ficava esperando. Fiz uma coisa que eu sempre sonhei no mês de férias, tanto aqui quanto lá em julho. Maria Alice foi e levou as 2 meninas, né? A Juliana tinha 13 anos na época, algo assim, e a Patrícia estava com 8, 9, e nós fomos para a Itália, nós conhecemos Veneza, né, que é diferente. Levei na parte entre a Alemanha e a Áustria os castelos famosos lá, né, da região lá da Bavária, do rei Ludwig da Bavária. Tem aquele famoso Neuschwanstein, que foi baseado no castelo que tem na Disneylândia. Tá? Então, para as meninas foi algo fantástico. E os passeios, né? E realmente a Alemanha naquela época era muito melhor, ainda muito mais calma. Já esse daqui, acho que já é o 6º mandato, né? É interessante, já comecei, eu era o mais novo, acho, no conselho. Hoje eu sou mais velho, porque o tempo passa, a maioria morreu, alguns mudaram, né? Nós tivemos tempos difíceis. Antes do pastor Emiliano, foi
uma época aí muita discussão, de ter briga. Eu tive que, umas 2 vezes eu tive que ficar de pé na reunião e não deixar os gregos se atracarem, presbítero com pastor. Eles queriam partir para agressão mesmo. Então foi muito tumultuado, um período difícil. Um período bom foi o período da reforma da igreja, que praticamente é reconstrução, né? Que o Wilson tomou a frente. O Wilson ficou cerca de 15 anos aí, né? E nós fomos. Depois do Wilson é que veio esse período tumultuado. Aí eu passei com o pastor Paulo, aí veio o pastor Emiliano, e depois chegou o Luiz Roberto, né? E agora a gente está vivendo um momento, eu diria, muito bom, né? Até surpresa, porque em nenhum dos períodos anteriores, né, a gente viu a igreja crescer como agora. Nunca vi chegar tanta gente como chegou agora. Você não tem graves problemas, está num período de paz. Para desenvolver isso, né, o que eu fui aprendendo, a gente precisa tomar muito cuidado, né, um autopoliciamento. Lembrando sempre que à medida que você vai exercendo o presbiterato, né, você vai sentindo assim uma maior responsabilidade, porque há necessidade, né, de uma supervisão mais intensa por parte do Espírito Santo. Você tem que procurar isso, essa comunhão mais intensa. E ao mesmo tempo você tem que estar consciente, o Espírito Santo te cutuca, né? Quando você dá um passo errado, tem muito cuidado no conversar com as pessoas. E essa é uma preocupação que eu sempre tive e agora cada vez mais. Quando vier certos problemas que vão chegar na igreja, que eu não vou mencionar agora para evitar celeumas, mas como é que a gente vai fazer a abordagem disso? Como é que a gente vai receber essas pessoas, até onde elas vão poder permanecer, até onde elas vão poder conviver, como é que nós vamos cuidar do caso. Então a nossa mente ela tem que ir mantendo os princípios bíblicos, mas pedir sempre a supervisão do Espírito Santo, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas cuidar para que na impulsividade, que alguém que está no presbiterato, ele acha que, como ele é responsável pela disciplina, pela ordem da igreja, é não extrapolar, não extravasar isso de forma que machuque, que ofenda as outras pessoas. É um título que a igreja adota, né, depois de, acho que de 25 anos. Então, a mesma coisa da empresa, quando eu fiz 25 anos da Siemens, lá eles chamam de jubileu, então eu também tive o jubileu meu lá. Como uma honraria prestada, né? Mas isso daqui não te coloca numa posição de destaque, como não colocava lá, você continuava fazendo parte da gerência normal da fábrica, aqui você é um presbítero normal, você simplesmente tem um título de reconhecimento da igreja. Isso não o qualifica como melhor, considero isso como sendo mais experiente, tem gente mais nova que tem outras experiências, às vezes tem uma experiência maior ainda de vida cristã, né? Depende do que cada um viveu, desde a infância, de onde vem. Primeiro, ele ter a consciência de que ele precisa ter, assim como a gente faz treinamento em indústria, né? Período de trainee, que ele conviva. Por isso que a própria Constituição da Igreja, acho que pede que a pessoa, antes de ser candidata ou indicada por alguém, ela tem que ter pelo menos 3 anos de convivência na igreja onde ela está, para depois poder exercer o mesmo cargo de diácono. Esse período é fundamental. Depois que ela se sente sólida, que ela está assim, com segurança do que ela quer, e que realmente ela faz parte do corpo de Cristo, né, que ela adotou o cristianismo, né, como regra de fé e prática para ela, os princípios cristãos, que o fundamento da vida dele está calcado na palavra de Deus, na Bíblia, né? A partir daí, se ele sentir essa necessidade, ou se alguém indicá-lo, né, então é bom até que ele reflita, né, que ele estude um pouco as características que o presbítero tem que ter, e isso daí, né, que ele sempre saiba que ele tem que agir
não é como quartel que ele vai dar ordem, mas que ele vai estar numa posição de responsabilidade, de manter a decência, manter a ordem, manter a disciplina da igreja. Eu venho de um lado, tenho ascendência italiana, mas do outro é alemã, né? E você sabe que o alemão sempre teve um orgulho, né? Assim, não é só inglês que tem o nariz empinado, o alemão está muito orgulhoso. Meu pai, meu avô, na verdade eu sou a quarta geração aqui no Brasil de alemão, né? E eles sempre quiseram, embora eles perderam o alemão, eles queriam que eu falasse alemão. Então, meu pai, já desde o ginásio, ele me pôs em escola particular, e ele ia junto, né, dia de semana, com o alemão, a gente começou lá. Depois, na faculdade, para não ficar na rua nas férias, ele me fazia fazer curso intensivo de alemão com esse senhor aí, né? Inclusive ele era irmão do Santíssimo na Igreja Católica. Mas o cara tinha mais de 70 anos, então aprendi muita gramática. Aí já tinha essa tendência, alemão, bom. Aí o meu sonho qual que era? Me formar e trabalhar de tal forma que eu pudesse conhecer a Alemanha. Aí eu acabei optando, na minha vida eu trabalhei só em firma alemã, e só em duas, Robert Bosch em Campinas, que é 1 ano e meio, aí fui convidado aqui para Jundiaí, tinha casado em 75, fiquei aqui, fiquei praticamente 40 anos aí para cima, né? Mesmo como prestador de serviço. Então sempre alemão. Aí fazia cursos de alemão no início da Siemens. Na construção da fábrica nova, nós tivemos aí mais de 60 alemães, porque eles mandaram todas as áreas da produção. Aí dentro da fábrica o idioma oficial praticamente era alemão, porque o pessoal que veio da Alemanha era pessoal de linha de produção, eles não falavam inglês, nem espanhol. O pessoal da engenharia, alguns já, né? Já tinha assim um nível cultural mais alto. Aí eu percebi o seguinte, né? A língua alemã é muito mais, por isso que eu falo que é uma língua voltada para a área técnica. É muito mais precisa, eu acho muito mais rica do que o português. Ela define exatamente os termos técnicos, você entende do que se está falando, né? E ela é muito mais positiva, muito mais clara, eu acho muito mais enfática. Aí comecei a pensar, falei, puxa vida, se eu uso isso lá para engenharia, coisa e tal, né? Não será a Bíblia em alemão, né? Comecei, eu acho que foi em 93 mesmo que eu estava lá. Aí fui numa das livrarias lá, comprei os hinos da Reforma, tudo em alemão, bem da época, né? Com os instrumentos da época, com as letras de Lutero ainda. Peguei um livro do Lutero e comprei uma Bíblia, né? E para surpresa minha, quando eu estava vendo aí, a Bíblia que está aqui, né? Todo mundo aí já me viu com essa Bíblia verde aí, vindo ser palmeirense. Essa Bíblia vem de uma tradução, foi traduzida, a Bíblia alemã, mesmo por Martin Luther, né? O Marquinho Lutero. E é muito, muito claro, então eu pego a Bíblia em português, sempre comparo com o texto em alemão, né? E eu vejo que tem diferenças. Os próprios substantivos, nossas versões em português, elas seguem, pelo que eu percebi, assim, bem as versões em inglês, que é bem mais próxima a nossa. Você percebe que a base é essa. Só que quando você compara com a versão de Lutero, você vê que tem versículos que o termo é diferente, a ideia no fundo, ok, você pode tornar semelhante, mas tem coisas que dá interpretação diferente. Então eu uso as duas. E é uma forma, né, de eu manter o alemão e aprender mais palavras, porque o meu alemão não é fluente. 1 Pedro, acho que é 1,16, né? Quando ele diz que sede santos porque eu sou santo, né? Aqui está no imperativo, né? O alemão já coloca, ele fala, ihr sollt heilige sein, denn ich heilige bin. Ele fala, vós sois, ou devem ser, santos porque eu sou santo.
Então já é colocada de uma outra forma, por isso que eu falo para você que eu comparo, né? Tem aqui também João 14,6, né? Aquele famoso, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele fala, ich bin der Weg, a verdade, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nicht mich, ou seja, senão por mim. Tem mais um que eu sempre uso lá, a definição, quando alguém pergunta, vocês sabem quem é Deus na escola, na classe de catecúmenos, né? Que é João também 4:24, né? Porque na versão em português, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem o Espírito em verdade, né? É o que eu falo, o alemão já muda um pouco a ordem, né? Fala, Gott ist Geist, aí não tem dúvida, Deus é Espírito, und die ihn anbeten, e os que o adoram, né? Bom, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Então muda um pouquinho, ele fala, primeira parte é porque Deus é Espírito, e aqueles que o adorem precisam, mas é como militar, é uma ordem, né? O termo müssen, que é igual ao must em inglês, não é deveria, poderia, devem, não, precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Então você vê que aí é dada uma ordem, né? É muito mais enfático, é quase que um comando militar. Então, vocês adorem em espírito e em verdade, né? Vocês devem adorar, não. Dankeschön für alles, né? Muito obrigado por tudo.